Gente, o Eduardo Bananola foi visto saindo da Casa Branca, sorrateiro, tal qual um criminoso que acabou de entregar um dossiê. Uma gravata vermelha arrastando no chão para imitar e agradar o pai Trump, embrenhando pela lateral. Você é o Bananola, cabeça de Ozempic? Ah, eres tu? E aí ele resolveu fazer um discurso falando do quanto ele está trabalhando para prejudicar o Brasil. E que se encontrou com Trump e passou ao Trump um dossiê, incluindo possibilidades de ganho em cima da gente, como por exemplo o Pix. Aliás, eu estou esperando que o Nicolas Ferreira, aquele filho que ele faça o seu videozinho com a camiseta preta e o fundo preto para falar que o Eduardo Bananola está entregando o Brasil para o Trump. Ele não vai fazer? Mas não é ele que faz vídeo sempre que envolve Pix, mente pra caramba, inventou aquela coisa da taxação. Tem idiotas que ainda pensam que ele falou a verdade. Tem idiota. Tem muito idiota por aí. Idiotados. O Donald Trump resolveu se intrometer no Pix. Também disse que está sendo desmatada a floresta amazônica sem autorização dele. Ele quer instalar uma base militar na tríplice fronteira que Bolsonaro prometeu a ele, certa feita. Ele cresceu o olho em cima do Brasil, porque eles são assim, eles resolvem os problemas deles, geralmente invadindo um país onde há uma possibilidade, ou petróleo, ou algum outro tipo de riqueza, que eles resolvam meter a mão. Então eles primeiro dizem, tem uma ditadura lá, nós temos que levar a nossa democracia por imposição, de forma muito democrática. Mas a intenção deles é meter a mão nas riquezas desses países, sempre foi assim. E o Eduardo Bananinha está visitando o Trump e falando, olha, o Brasil tem muita riqueza, que poderão ser sua. E o Bolsonaro virou uma desculpa do Trump para se meter aqui. Trump tá se lixando para Bolsonaro, tá cagando. E eu acho que até o Eduardo Bananola tá cagando para o Bolsonaro. Ele já cresceu o olho, ele tá querendo ele levar vantagem. Ele pensa assim, meu pai idiota, do jeito que conseguiu ser presidente, por que eu não poderei? E realmente, gente, o olho dele cresceu. O Brasil virou um alvo. Muita gente, quando viu o Bolsonaro eleito, pensou, poxa vida, mas eu não sou tão imbecil e eu posso ser também. Um monte de gente canalha quer ser presidente do Brasil. Eu vou falar sobre tudo isso dessa forma que você já sabe, já conhece. Mas antes eu vou pedir a você que é fundamental que você se inscreva no canal, que você dê o seu like. O seu like tem um poder enorme. Quando você dá o like, o algoritmo entende que você gostou do vídeo e vai mandar esse vídeo para outras pessoas. Então se você quer ver o meu canal com milhões de inscritos, dá o seu like, deixa o seu comentário. Sabia que eu quero saber? Eu quero saber de onde você me assiste. Coloca nos comentários o lugar de onde você me assiste. Eu me comprometo que eu vou estar olhando o seu comentário. E na medida do possível, eu vou te responder também, tá bom? Se você quer chegar bem pertinho da gente e ser abraçado por nós, venha para o nosso clube de membros. E você vai ser muito bem recebido. Eu vou abrir também meu coração para você. Dentro do clube de membros, ali você vai ter acesso a vídeos exclusivos, que eu vou mostrar a minha vida, o que eu faço da vida. E para além do João de Sabugosa, existe João Luiz, teólogo, psicanalista, pedagogo, estudante de Direito e Jornalismo. Eu estou estudando jornalismo para, ainda que por meio de um personagem, trazer informação para você. Eu estou me preparando para ser o melhor canal. A nossa intenção aqui é oferecer a vocês o melhor canal de informação de forma leve, com leveza. É o nosso propósito. Você quer nos ajudar? Faça isso que eu te pedi. E mais, se você tem condições mesmo de ajudar a manter este canal, eu coloco uma chavinha aqui. Enquanto o Trump não conseguir destruir, você tem a possibilidade de usar essa chavinha para ajudar o nosso canal. Ajuda o nosso canal se você pode, só se você pode, tá bom? O importante é o seu like e o seu comentário também é a sua ajuda. Vamos em frente, gente! Vamos em frente! Ontem o Eduardo Bananola foi visto saindo sorrateiro da Casa Branca, como faz um traidor. Estava ele embrenhando-se pelas laterais, com aquela cara de cachorro magro, com aquela cabeça de Ozempic e com aquele jeito de bandido, se evadindo discretamente, e foi pego com a boca na botija, conspirando. Aí, claro, a correspondente da Globo aproveitou a deixa e falou assim, tu não és tu, é você. Não é você, é você, com essa gravata vermelha. Até a gravata é igual a do Trump. Tá chegando no joelho a gravata. É uma gravata que parece mais uma corda de um que se auto-eliminou-se e arrebentou a corda. Uma gravata que chega no joelho, vermelha, igual do pai Trump. O pai Trump é teu pai agora? O Eduardo Bananola deu uma rasteira
no Lichonauro, seu pai, o Satasnauro, você sabe, né? O filho do cão. É esse mesmo, perturbado. Deu uma rasteira no perturbado, que a cabeça do perturbado caiu no chão antes do restante do corpo. Porque o Eduardo Bananola cismou que pode ser presidente. Ele pensa assim, ora, se meu pai, sendo um completo idiota, conseguiu ser presidente, por que eu, sendo um idiota de menor potencial destrutivo, não posso? E aí ele foi pego saindo da Casa Branca com aquela cara de cachorro magro. Eu vou mostrar aqui a matéria da Globo, e você vai agora não apenas ouvir o aluguel que eu estou fazendo com a sua cabeça, mas também o aluguel do Bonner. Hoje à tarde, a correspondente Raquel Granhenboim encontrou o deputado licenciado do PL, Eduardo Bolsonaro, perto da Casa Branca, em Washington. Eduardo disse que estava lá a convite de autoridades americanas para uma atualização sobre as... O que acontece é o seguinte, os Estados Unidos, como de praxe, não costumam lidar de forma inovadora, criativa, com seus problemas. Eles sempre buscam soluções para os seus problemas internos nos outros países que eles acham que têm a obrigação de resolver os problemas deles. E o Trump, ele se ocupa muito em ficar no X. O negócio dele é a rede social. Ele fica ali com aquela gravata dele arrastando no chão e pensando em formas de ferrar os outros países para que os outros países se submetam à vontade dele. Quando eles têm um excedente muito grande de mão de obra, jovens desempregados no país, eles inventam uma guerra. Vamos fazer uma guerrinha com algum outro país, que aí a gente aproveita e já rouba o petróleo e se livra dessa mão de obra excedente, porque a gente vai mandando esse povo tudo para a guerra, e os que forem ficando já não estão mais desempregados. E a gente já leva a nossa democracia também para os países, aí a gente derruba os regimes e coloca um neoliberal lá, nos moldes de Bolsonaro ou do Eduardo Bananola, um traidor, que esteja disposto a entregar o país dele para nós. Antes de eu permitir que o Bonner, só quando eu permitir, tá, Bonner? Antes que eu permita o Bonner de continuar falando as coisas dele, deixe-me complementar. O Lichonauro, quando era presidente, ele fazia discursos entregando o Brasil. Por exemplo, ele fez um discurso falando que tinha muita vontade de explorar o subsolo da Amazônia. A Amazônia não pode ser esquecida. The Amazon cannot possibly be forgotten or sidelined at all. Temos muitas riquezas. We have a wealth of resources. Gostaria muito de explorá-la junto com os Estados We Unidos. would very much like to tap into these resources together with the United States. I'm not sure what that... Vocês sabem que para explorar o subsolo da Amazônia, você tem que remover o que está por cima, né? Sim, gênio, você é um gênio. Tem que retirar a floresta. Mas retirar a floresta é um detalhe, né? A gente retira. Primeiro a gente corta as árvores que estão pelo meio da floresta, porque a floresta úmida não pega fogo. Você tem que viabilizar o incêndio. Primeiro se corta umas árvores pelo meio e deixa elas secar. Aí você bota fogo nas árvores secas. E aí a natureza cuida do resto. E você vem com os tratores e vai arrancando tudo. E vai explorando o subsolo e já vai deixando aberto ali para criar bastante boi. A gente manda gente do sul. Aqui no sul tem um monte de vagabundo desocupado que tem muito dinheiro e muita vontade de criar boi para aqueles lados. Fala nisso, o Congresso aprovou um empréstimo subsidiado para o agronegócio que vai sair do fundo social do pré-sal. O agronegócio tem acesso ao plano safra, que são milhões emprestados, dinheiro subsidiado, barato, para eles fazerem os seus plantios de monocultura, commodities. Que, olha só, monocultura é assim. São áreas enormes a perder de vista, de soja, de milho, commodities, que são vendidas in natura para serem processadas nos outros países. Ou seja, esse pessoal vai até o Banco do Brasil, o BNDES, Banco Público, pega dinheiros lá, muito dinheiro. 2 milhões para comprar uma colheitadeira, por exemplo. É coisinha pouca, muito pouca, assim. São migalhas, assim. Aí eles vão lá, pegam essas migalhas e na hora de pagar, eles dizem que o preço da soja não estava muito bom e que não vai dar para pagar. E vão empurrando, eles não pagam. E agora, além do plano safra absurdo que o governo é obrigado a liberar para esses caras, que tem muito dinheiro na conta, às vezes eles têm lá milhões na conta, né? Tem só 10 milhões na conta. Mas eles vão lá pegar dinheiro nosso para fazer o plantio deles. E aí, agora o Congresso, não satisfeito, liberou dinheiro da saúde, da educação, que é o Fundo Social do pré-sal, para essa gente do céu. O Lula tem que vetar essa bosta. Mas não adianta, eles derrubam o veto. Vocês viram que o Lula vetou o aumento no número de deputinhos. O Congresso Nacional, não contente com o prejuízo que eles nos dão, tendo nós que pagar as mamatas daqueles folgados que ficam ali para liberar dinheiro pro agro. Sim, gente, o Congresso Nacional aumentou o fundo
o fundo eleitoral. O Congresso Nacional aumentou o número de deputados, o Lula vetou. Não, vocês não vão fazer essa merda, não aqui. Mas eles podem derrubar o veto, porque eles, em termos de que na criação de leis, eles são soberanos. O Executivo não tem como impedir o Congresso, se o Congresso quiser levar a cabo uma intenção deles, que geralmente é macabra e prejudicial ao Brasil. Este Congresso de direita, né? Você sabe que a direita é maioria. Você sabia que 70% dos deputinhos, ou seja, toda a direita é contra reduzir a jornada de trabalho de 6/1 para 5/2? São contra. Mas voltando aqui. Me perdi totalmente, gente. O Bonner estava falando. Vamos ouvir o Bonner. Ações no Brasil, as tarifas. O deputado licenciado voltou a defender a taxação de 50% de produtos brasileiros. Relacionou a sobretaxa de Trump a decisões tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Lógico, o Alexandre de Moraes representa o judiciário brasileiro. O judiciário brasileiro está subordinado à Constituição Federal. Veja só, o Alexandre de Moraes, ele é o relator, né, do processo contra Bolsonaro. Mas não é ele que julga Bolsonaro. Quem vai condenar Bolsonaro há mais de 40 anos é a primeira turma do STF. São 6 ministros. 6 pessoas julgarão o crápula. Você culpabilizar Alexandre de Moraes é uma forma de fazer com que a sociedade pense que o Alexandre de Moraes tem esse poder todo. Ele não tem. Aliás, o Alexandre de Moraes não tem nem o poder de deixar de fazer o que faz. Ele é obrigado, por conta da função institucional, porque ele representa uma instituição e, como representante dessa instituição, ele é obrigado a julgar e condenar Bolsonaro, porque isso, as sanções previstas para os crimes de Bolsonaro, estão na letra fria da lei. A função de um juiz, um ministro do Supremo Tribunal, é olhar para a lei e para o crime. Cara crachá, cara crachá. E quando ele olha para a lei diz, ó, você tem que condenar o vagabundo há mais de 40 anos. Aí ele pode argumentar com a lei. Está escrito. Ele olha assim, não, mas eu estou pensando aqui com os meus botões se eu não posso não condenar. A lei responde a ele não, porque está escrito aqui, eu estou escrito. Então o Alexandre de Moraes não tem como não deixar de condenar, ainda que ele não condena sozinho. O colegiado, a primeira turma, não pode deixar de condenar, porque a lei diz condene. E quem ataca Alexandre de Moraes, ataca a lei. E quem ataca a lei, ataca a Constituição. E quem ataca a Constituição, ataca a sociedade brasileira. Então não tem como não condenar o vagabundo. Mas o Eduardo Bananola está nos Estados Unidos, passando informações privilegiadas ao Trump. Tem a questão do Pix lá, são trilhões. Você não quer meter a mão nesse dinheiro? Dá para usar isso também como chantagem. A gente diz para não condenar o Bolsonaro, eles são obrigados a condenar. Então a gente diz, ó, foi porque condenaram o vagabundo que nós estamos intervindo. E aí vocês vão metendo a mão no dinheiro do Pix, vão metendo a mão na floresta Amazônia, vocês colocam uma base militar na Tríplice Fronteira, vocês vão se metendo. E aí, para viabilizar tudo isso, eu, com a minha gravata vermelha encostando no chão, para imitar você, que é o meu lindo, meu pai Trump. E aí vocês apoiam e eu vou virar presidente do Brasil. O Eduardo Bananola está contrariando interesses até do Partido dos Ladrões. É o partido no qual ele é afiliado. O Trump só quer mesmo meter a mão na nossa grana. Ele está cagando para Satasnauro. Ele mesmo disse, o Satasnauro eu conheço assim de vista. Não sou amigo dele. Então a condenação do Bolsonaro vai acontecer, independente das chantagens do Trump. Mas o Eduardo Bananola está tentando capitalizar em cima disso para tirar vantagem política. Olha, Trump, eu serei candidato à presidência e, sendo eleito, a Amazônia é sua. E Bolsonaro já disse, olha, eu quero explorar a Amazônia. Lembrei onde eu estava. Nós queremos muito explorar a floresta amazônica. Mas, junto com os Estados Unidos. Minha continência, a bandeira americana. Minha continência, a bandeira americana. É exatamente o que ele fez. E a gente quer muito explorar o subsolo amazônico junto com os Estados Unidos. Ele falou isso. Ele disse que se o Trump interferir aqui, ele vai permitir a instalação de uma base militar na Tríplice Fronteira. Eu falei um tempo atrás, se eu voltar a ser presidente, eu vou fazer uma coisa que o americano tem desejo, bota uma base na Tríplice Fronteira, que ali tá o pessoal do Hezbollah, né? Tá o
tá o Hamas. E nós não temos estrutura para suportar esse povo. De lá teria partido o pessoal lá que, acho que foi 82, 92. Olha só, o patriota de vocês, bolsonaristas, entupidos de tanta burrice, o patriota de vocês é um criminoso que, para se livrar da prisão, está entregando o Brasil a uma pessoa que é um desmiolado, um alucinado, um lunático. Trump é tudo isso. Então você falar para Trump que a Amazônia pode ser dele, você faz com que o lunático fique ainda mais surtado. Porque eles vivem uma crise interna nos Estados Unidos, uma crise de não haver mais indústria, e em função dessa crise ele está desesperado para ver qual país que ele pode ferrar para resolver os problemas dele. Então o que o Eduardo Bananinha está fazendo é muito sério. Ele tem que ser expulso, processado, e tem que haver um mandado de prisão contra ele. Porque se a gente não agirmos com firmeza, agora a gente perde o Brasil. Vocês viram como é complicado quando você elege um imbecil para governar o país? Você entendeu a gravidade quando você elege um imbecil? Tá aí, ó. Nós estamos vivendo ainda as sequelas de Bolsonaro ter sido eleito um dia. Eu nunca votaria num imbecil daquele, mas teve gente que votou e quase que o Crápula foi reeleito. O Crápula, o patriota de vocês, não tem nenhum amor a essa pátria. Não tem nenhum respeito pelo Brasil. Nenhum respeito por você. E para se dar bem, e ensinou os filhos a serem exatamente igual. O Eduardo Baranola, cabeça de Ozempic, tem o mesmo modus operandi do pai. É um tremendo lambe-botas que está lá no Trump. Ó, o que você quer, Trump, do Brasil? Ah, você quer o Rio Amazonas? A gente cria um canal desviando ele para cá. Ah, você quer o quê? Quer as cataratas do Iguaçu? Manda o Superman com a visão de raio-x de calor, ele faz um recorte ali e retira todo aquele espaço e traz tudo para você. Aí a gente diz que caiu um meteoro. Ai, gente, não tem condições. Do Supremo e manifestou opinião pessoal sobre uma possível aplicação de outras sanções de Donald Trump contra o Brasil. Ele chamou essas medidas de alavancas. Alavancas. Eu não falo nome de nenhum nome. Gravata vermelha. Desse jeito, muito provavelmente o Trump também vai apertar outras alavancas para responder ao Brasil. Que outras alavancas seriam essas? O que está ouvindo por aqui? À disposição dele, né? Você tem lei Magnitsky, você tem IPA, você tem congelamento de bens, você tem cancelamento de vistos. Se você olhar, por exemplo, o que o Brasil fez com o que os Estados Unidos, né, acabam fazendo com relação à Rússia, são várias outras medidas, mas sempre no sentido de restringir o acesso ao mercado bancário, ao mercado consumidor norte-americano, ao sistema financeiro global, enfim. O que vai ser, ninguém sabe, porque agora está tudo dependendo, tudo está na mão do Trump, né? Ele puxou para si esse problema. Hoje à tarde, a correspondente Raquel Grande. Então o que acontece? Este vagabundo, ele vai até a Casa Branca e leva todas as informações do Brasil e todas as possibilidades de se meter a mão no que é nosso. E usa o próprio pai como desculpa. Mas ele já não está mais, nem ele preocupado com o pai dele. A ambição deste merda cresceu tanto que ele já está pensando só em si. Alavancas. A tentativa do Eduardo Bananinha é a de transformar o Brasil numa Venezuela. Você sabe como que a Venezuela se tornou a Venezuela de hoje? Eu vi um documentário que me deixou muito preocupado. Os poços de petróleo na Venezuela estão abandonados porque a Venezuela não consegue vender o seu petróleo por conta dos embargos impostos pelos Estados Unidos. E esses poços estão deteriorando, vazando, começaram a vazar petróleo. E isso está indo para a natureza. E eles não têm recurso mais nem para fazer a manutenção desses poços. O que acontece? O risco ambiental é enorme. E tudo isso é em função de que a Venezuela, não estou defendendo o regime, não se submeteu ao que os Estados Unidos determinaram como regra de funcionamento para eles. E a regra é o seguinte: o petróleo é nosso. Vocês podem até ficar com uma percentagem, mas o petróleo é nosso daí. Assim, tá? Vocês estão sentados em cima da riqueza. É muito petróleo, gente. É muito petróleo. E vocês estão em cima da riqueza, mas a riqueza não vai servir para nada. Porque ou vocês vendem o que vocês vão a preço de banana pra gente ter, ou vocês não vão vender para ninguém. Resultado, não vende para ninguém. O petróleo está lá parado. Os poços estão deteriorando. O país está vivendo uma miséria sem tamanho, com muita imigração, porque eles não diversificaram a produção do país. Confiaram demais na riqueza do petróleo e pensaram: nós temos petróleo e portanto não precisamos produzir outras coisas.
que um país que depende unicamente do petróleo, e petróleo não está faltando, tem muito petróleo lá, mas os Estados Unidos falaram assim, não, vocês podem trabalhar, produzam os barris, pode produzir, só que vocês não vão vender para ninguém porque vocês não quiseram entregar pra gente. Você entendeu que um país que não consegue comercializar o seu produto, mesmo que tenha esse produto em abundância, esse produto não vale nada, porque para quem que eu vou vender? Sabe por que a Venezuela está do jeito que está? É por conta de Maduro? Não, gente. Eu não estou defendendo Maduro. Mas não é o Maduro. Lembram que eles tentaram emplacar um presidente paralelo? É mais ou menos igual o Tarcísio. O Tarcísio também quis bancar o presidente paralelo do Brasil. Quando Eduardo Bananola conseguiu as sanções para o Brasil, o que o Tarcísio fez? Ele foi negociar as sanções como se ele fosse o presidente. Vai que cola, né? Se colasse, a gente teria já aqui no Brasil também um segundo presidente entregando já o Brasil assim, sem ser eleito. Esses caras não valem nada, gente. Cara, esses caras não valem nada, caráter zero, assim. Vergonha na cara nenhuma. E aí o Eduardo Bananinha nos Estados Unidos, tentando impedir que o agronegócio que apoiou o pai dele venda seus produtos. Já pensou? Não ter para onde mandar a sua monocultura? Que maravilha! Sabe por quê? Porque Bolsonaro, o seu patriota, conseguiu taxas contra você. Você ama Bolsonaro mesmo? Tem certeza que você ainda tem ele como seu ídolo? O meu ídolo, o capitão. É meu ídolo. Tem certeza que você ainda tem aquele vagabundo como ídolo seu? E o Eduardo Bananola, cabeça de Ozempic. Você considera ele como um possível presidente? Considera? Tá ali, é uma opção para você. Você pode votar no Tarcísio, o Tarcínico. Você pode votar no Zema. O Zema é maravilhoso, o Zema, assim. É um filho da... E tem também o Cagado, de Goiás. O Cagado é assim, o ápice, assim, do babaca também. Então, tem vários candidatos para você votar. Todos eles, assim, do mesmo nível de Bolsonaro. Ó, eu entrego o Brasil varonil para vocês. States. E lá tá Eduardo Bananinha. Agora o Trump atacou o Pix. Ele está preocupado com o desmatamento na Amazônia. Agora vejam só. Na verdade, Trump quer a Amazônia porque Bolsonaro deu a ele essa esperança. Ó, Bolsonaro disse, Trump, eu te darei a Amazônia. Eu te darei a tríplice fronteira. A base de Alcântara já é de vocês. O patriota. Deus, pátria, família, Estados Unidos acima de tudo. Vocês são muito idiotas, vocês que ainda acreditam nesse babaca. Eu avisei. Eu avisei tanto, gente, eu falei tanto. Eu me desgastei tanto todo dia falando, esse cara é um perigo. Esse cara é um perverso, esse cara é um maluco, esse cara vai trazer problema. E você então, Bolsonaro acima de tudo. Aí, mais de 700 mil mortes no Covid. Enquanto ele fazia imitações. Enquanto ele desfilava de moto, aquelas motocicletas ridículas. Enquanto ele ficava na lancha ali, com gente babaca. Enquanto ele ia visitar comunidades e flertava com meninas. Rolava um clima. Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha no sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei um pintão, clima, voltei. Posso sentar na tua casa? Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. E vocês aplaudindo o idiota. E a Michelle, a esposa de aluguel dele, quer ser presidente. Olha que ponto nós chegamos. Você tem a opção do Bananola e você tem a opção da Michelle também. E tem o Cagado, tem o Zema e tem a Ratazana Júnior aqui do Paraná também, que foi quem começou a terceirização nas escolas. Aqui no Paraná tem a modinha também das escolas cívico-militares, né? Que tem uma professora que infartou e morreu diante do militar. Ela foi chamada para dar explicações ao militar. Quem não conhece bosta nenhuma de pedagogia, mas tá ali, porque ele tem que ganhar uma rendinha extra além do que já ganha, uma mamatinha. Você merece os parabéns, porque você permitiu que essa gente saísse dos esgotos. Então aí, ó, Eduardo Bananola vive única e exclusivamente para sabotar o Brasil. Olha, Trump, eu tenho uma ideia nova aqui. Olha a gravata como é linda. Tá encostando no pinto. Ó, como é linda. Até a gente pensa que é o pinto, mas não, o pinto é a gravata só. Vai até o joelho a gravata. Igualzinha a sua, Trump. Vermelha. Tá lá aquele idiota boicotando o Brasil.
Que você que ficou até aqui, um grande abraço, fique bem, seja feliz. E eu te aguardo para o nosso próximo encontro. Veja o nosso próximo vídeo e veja os outros vídeos também. Vai lá ver os outros. Eu estou falando tudo o que você tem que ouvir, mas do meu jeito.